Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro, nós vamos refletir agora sobre o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. O Evangelho vem falar para nós ali sobre o samaritano que fez a grande acolhida para com aquele que foi assaltado e precisava de alguém para ajudá-lo naquele momento. Primeiramente, nós vemos no Evangelho aquele mestre da lei que pergunta para Jesus ali o que eu preciso fazer para entrar na vida eterna. E aí que Jesus fala para amar o próximo, e ele, querendo justificar, pergunta a Jesus: quem é meu próximo? E aí que Jesus fala para ele, contando a parábola do bom samaritano. Aquele homem que foi assaltado na estrada, foi espancado e ficando lá, por vezes, quase à morte, na estrada, abandonado. Por vezes, primeiro passou um sacerdote que estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante por outro lado. Aí lembramos que o sacerdote que fala no Evangelho é o sacerdote daquele do qual Jesus lá tinha as intrigas com eles. Não eram diretamente como os sacerdotes dos quais serviam realmente ao Senhor. Eram aqueles que viviam lá fazendo da sua vontade, então por vezes tinham o mesmo nome de sacerdote, mas eram aqueles que queriam fazer e viver do seu jeito. Não eram então fiel ali para com o Senhor. Por isso que esse segue então de outro lado, quando vê o homem quase morto na estrada. Também passa o levita, faz a mesma coisa, vê aquele homem ali espancado, quase morto, e segue adiante. Mas vem depois um samaritano que tem a grande compaixão para com aquele que está ali quase morrendo. Primeiramente, ele faz os primeiros curativos para o homem ali e depois coloca no seu animal e leva até uma pensão. E esse samaritano tinha com certeza os seus compromissos adiante. O que ele fez? Deixou na pensão e falou para o dono dessa pensão: cuide bem dele, trate da maneira que é preciso tratar, porque assim que eu volte, eu pagarei tudo que gastar a mais com ele. E assim então é que nós vemos aí o bom samaritano. Samaritano que naquela época por vezes não era bem visto, tinham muitas pessoas que tinham aquela mágoa com os samaritanos e acabavam então imaginando que não se teria um homem samaritano para fazer aquela bondade. E aí, portanto, esse samaritano que se dispõe a ajudar, e o importante, ele chega diretamente, não pergunta para o homem quem é você, mas ele, sem estar querendo saber coisas pessoais do homem, quem era ele, o que aconteceu, mas sabendo que precisava ali de uma assistência rápida, ele já foi imediatamente fazendo aquilo que precisava. E com isso então é que Jesus responde para o mestre da lei que deve fazer o que para entrar no reino dos céus? Amar o próximo para poder então ser fiel para com Deus. Portanto, quem ama o próximo está no caminho da salvação. E o próximo é qualquer pessoa, qualquer um. Então, nós não podemos dizer: vou amar, fazer o bem somente para essa pessoa que eu conheço, para, às vezes, como alguns, infelizmente, já com aquela intenção, faço o bem para ela hoje, para que amanhã depois ela retorne o bem para mim. E aí lembramos o que Jesus fala em outras passagens: o que der com uma mão, que a outra não saiba. Então tudo aquilo que eu devo fazer, eu faço com amor e com carinho. E aí, como o Evangelho de hoje nos ensina, amar o próximo sem perguntar quem ele é, o que, mas fazer
o que ele precisa. Então, a nossa disponibilidade, a nossa generosidade para com o próximo, tudo isso vai nos ajudando então para que estejamos sendo fiel para com Deus e assim podermos chegar então à vida eterna. Portanto, a partir do momento que aquele mestre da lei ouve tudo isso de Jesus, Jesus fala para ele: vai e faze a mesma coisa. Porque Jesus perguntou para ele antes quem agiu ali da maneira que Deus quer. E aí que ele fala: o samaritano. E aí que Jesus diz então: vai tu e faz a mesma coisa. Então, a partir da hora que fizer o bem, estiver praticando a caridade, o amor, enfim, fazer qualquer obra de caridade, qualquer gesto de bem para com o próximo, aí está sempre sendo fiel para com Deus, e é assim que vai garantindo então a sua morada no reino dos céus. Que a parábola de hoje então, meus irmãos e irmãs do Bom Samaritano, nos desperte e nos ajude a sermos generosos, atenciosos uns para com os outros. E assim, à medida do possível e à medida da necessidade que o outro precisa, que eu possa estar disponível para poder ajudar e assim então estar consciente de que não preciso estar perguntando para o Senhor o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus, porque eu sei que é isso que eu preciso fazer e a partir daí é que eu vou então sendo fiel e generoso para com o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenham todos um ótimo, abençoado dia, e que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo, abençoado dia, uma ótima, abençoada semana, com amor e com carinho. Deus abençoe a todos.